Eu queria começar por cumprimentar todas as pessoas presentes, todos e todas, mas em segundo lugar uma justificação que acho que é de impulso. Eu cheguei tarde, como sabem, como já estava já previsto, mas isso tem a ver com uma situação que é a minha militância nos processos de mudança da sociedade. Neste caso concreto, às 9 da manhã, estive numa reunião de um grupo comunitário de um bairro de habitação social, Quinta da Calçada e das Fonsecas, aqui em Lisboa, num processo em que eu estou envolvido na ação transformadora e que a reunião estava marcada, consegui antecipá-la para as 9, era às 10 para as 9, mas não consegui determinar o final da maneira como eu queria, porque havia coisas muito importantes e, portanto, digamos que tem a ver com esta conjugação entre ação e reflexão que eu não obrigo de ter e que me leva a esta coisa. Portanto, peço desculpa, muito obrigado à Dénia por ter gerido as coisas de forma a não complicar a vida à conferência e muito obrigado à vossa compreensão. Esta reflexão que me propuseram é uma reflexão que me toca profundamente, porque tem a ver com um processo que eu vivi intensamente, e que vivo intensamente, que é, aliás, muitas coisas que eu partilho convosco são coisas que são um misto de reflexões e, portanto, de inteligência, mas também de emoções, de vivências. E é o caso, quando me pedem para falar da economia solidária em Portugal, hoje, primeiro porque acompanhei o processo de início, e é isso que eu vou contar. Segundo, porque estou envolvido na tentativa dela ser reconhecida e validada atualmente, o que não é evidente em Portugal. Para isso, dividi as minhas reflexões em 4 mais um ponto, ou seja, uma introdução, uma breve introdução e depois mais 4 pontos. A breve introdução é para não dizer, julgo eu, aquilo que eu penso que o meu querido amigo Jorge Estivil já terá dito na intervenção dele e que eu tive imensa pena de não ter assistido, que é a afirmação histórica da economia solidária e as diferenças da economia social. Eu não vou pegar nisso, mas é obviamente que é algo que vai estar presente permanentemente aqui na minha reflexão. Nomeadamente, sobretudo com 3 ideias que eu não vou explicar, mas que vou só enunciar. A primeira, o conceito de economia solidária é um conceito que surgiu nos últimos cerca de 30 anos, a partir dos anos 80, isso mais ou menos toda a gente já deve saber. Segundo, portanto, é um conceito recente. Segundo, relativamente recente, claro. A segunda ideia de que há, e esse é um aspecto muito interessante, é um conceito que tem várias formulações dependente de vários contextos culturais e geográficos. Não é muito habitual nas ciências sociais haver um conceito com tanto policentrismo cultural de origem. Normalmente há um modelo, há uma lógica que se impõe às outras, normalmente essa lógica é norte-americana ou europeia, e neste conceito, isto é particularmente evidente no caso da economia, e eu como economista tenho muito orgulho nisso, é um conceito que é policêntrico, tem várias origens culturais e que todas elas se mantêm na sua diversidade. Nós podemos dizer que neste momento há 3 conceitos relativamente consolidados a nível internacional. O conceito, talvez mais antigo, latino-americano ou ibero-americano, há divergências na designação, portanto, o nome indica, nasceu e se afirmou a partir dos países da América Latina, em particular do Brasil, mas que tem outras expressões na Bolívia, no Equador, no Guatemala, na Venezuela, na Argentina, etc. O conceito mais intelectual, e este é mais popular, é mais de base indutiva, uma versão que é a versão do conceito francófono, que é mais intelectual, e que tem muito a ver com a França, mas também com o Quebec, também com a Bélgica, com o Luxemburgo, por exemplo, e a Catalunha em particular, com uma grande força. E a versão da macarronésia, que é aquela que eu vou contar, que é aquela que nasceu em Portugal. Não tem a mesma amplitude das outras duas, mas já tem um reconhecimento institucional e internacional importante, e isso vale a pena referir. Mas além destas 3 versões que já estão mais consolidadas e que se mantêm na sua diversidade, apesar de pontos comuns, o que permite falar de um conceito bem comum, há depois pistas novas que emergem, atualmente dos Estados Unidos, muito na linha das correntes neo-anarquistas norte-americanas, e isso é muito interessante, porque traz pistas de reflexão que são novas e que têm a ver com movimentos até de transformação social que ocorrem por todo o terreno.
Há uma pista africana que, a meu ver, é das mais fecundas, dada a riqueza do que é a reciprocidade cultural de origens comunitária e popular em África, e que tem várias expressões históricas, está pouco trabalhada academicamente, mas que é de uma riqueza enorme, e que, eu costumo dizer, um pouco a brincar, se eu tivesse uma segunda vida, dedicava completamente a esta versão da economia solidária da África, ou das Áfricas, porque é aquela que é mais, a meu ver, mais fecunda e mais interessante e mais promissora, mas não está suficientemente trabalhada ainda porque não há produção, sistematização suficiente para isso. E depois há pistas soltas da Ásia, de várias zonas da Ásia, que não consistem, não constituem ainda uma coleção própria, mas que vêm da Malásia, que vêm da Índia, que vêm de Ásias diferentes ainda por cima, e que são pistas interessantes. E, portanto, essa é uma das características interessantes deste conceito. Não é um conceito que tenha nascido exclusivamente na Europa ou nos Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos só chegam tarde ao conceito, não são dos primeiros, não é um conceito que tenha nascido aí, e é um conceito que guarda, que mantém um policentrismo e uma multiculturalidade que é diferente de tudo aquilo que nós estamos habituados nas ciências sociais em geral. E, portanto, percebe esta era a segunda pista que eu referi. A terceira pista também não vou aprofundar, mas creio que ficou claro na intervenção do professor Jorge Estivil, daquilo que eu conheço, as diferenças claras, nítidas entre a economia social e a economia solidária, ambas provenientes da mesma fonte, da mesma origem, mas em que a filha, a economia solidária, é bastante diferente também da economia social. Mas não vou pegar nisso agora. Então, o meu primeiro ponto é a história da economia solidária em Portugal. Começa nos anos 80 e começa nos Açores. Isto é uma coisa que, provavelmente, muita gente não sabe, que eu faço questão de aqui referir, porque tive o privilégio de acompanhar isto a par e passo. No final dos anos 80, nos Açores, há um bocadinho na sequência do 25 de Abril e das aberturas que, de forma atrasada, nos Açores provocaram, há uma consciência social maior do que havia anteriormente e uma maior percepção dos problemas. E há, sobretudo, três problemas que são evidentes e para os quais não há respostas, obviamente, do mercado. Não há respostas, pelo contrário, são provocados pelo mercado em grande parte, e também não há respostas de um Estado de Providência que é tardio e que nos Açores, ainda por cima, é travado por uma lógica muito conservadora que tinha a ver com a altura, com um governo marcado pela presença do Opus Dei e de um governante que depois perdeu as eleições, mas não quero agora entrar por aí. São três problemas sociais muito graves. Primeiro, o problema social de uma pobreza, de uma miséria extrema e de uma exclusão social extremamente marcada, que é simbolizada por duas situações, Rabo de Peixe e Lagoa, duas comunidades pescatórias, onde a pobreza era extrema e as desigualdades, e a correspondente exclusão social muito marcada entre os riquíssimos armadores e os paupérrimos pescadores, com todas as convenções que daí vinham, sendo que algumas destas populações tinham vindo para a cidade, nomeadamente para o bairro das Laranjeiras. Primeira grande questão, problemas sociais extremos, considerados dos mais graves em Portugal do ponto de vista da pobreza e da exclusão social. Segundo grande problema, a exclusão social das pessoas portadoras de deficiência, que ao contrário do continente não tinham respostas adequadas, nem sequer da sociedade civil, muito menos do Estado. No continente já havia as SERS, já havia as APPA-CDMs, nos Açores isso não havia, portanto nós tínhamos problemas graves desse ponto de vista. E terceiro grande problema, um problema absolutamente novo nos Açores, apanhou-se completamente desprevenida a comunidade dos Açores e para os quais não havia respostas nem políticas nem sociais, que é a pobreza e a exclusão social dos repatriados dos Estados Unidos e do Canadá, ou seja, dos descendentes de imigrantes que, tendo cometido crimes considerados relativamente graves, homicídios, violações e tráfico de drogas, eram extraditados sem qualquer aviso prévio para os Açores, supostamente para a sua terra de origem, quando alguns deles nem sequer tinham nascido nos Açores, ou se tinham nascido, tinham saído em pequenos e não tinham qualquer relação. Estes são os três problemas sociais que marcam uma consciência social de uma parte da sociedade civil nos Açores nessa altura, ligada à Igreja Católica e à consciência que lhe vinha da doutrina social da Igreja. E face a estes três grandes problemas, três graves problemas, gravíssimos problemas sociais, há uma movimentação, há uma ação coletiva que se desencadeia no sentido de encontrar resposta, inicialmente sob a forma de formação,
aproveitando os dinheiros da União Europeia, mas depois tentando converter as capacidades adquiridas, as competências adquiridas em empregos, em atividades profissionais. E aí dá-se uma situação que marcou profundamente a mim, que acompanhei este processo, que é quando nós mudamos as pessoas e as capacitamos, chamamos isso até, digamos de uma forma que nos enche a boca, empowerment, mas não mudamos a sociedade, o que acontece é que estamos aparentemente a aplicar o provérbio chinês, e também fazemos isso com grande glória, ou seja, não demos o peixe e ensinamos a pescar, mas esquecemos que o rio, o peixe onde as pessoas vão pescar, não tem peixe nem rio para serem pescados porque a sociedade nos nega. Ou seja, mudámos um lado da questão, não mudámos o outro. Mudámos a inserção, mas não mudámos a inclusão da sociedade. E foi aqui, quando chega aqui e se percebe que a economia pública e privada do mercado não encontra respostas para acolher as capacidades novas que estas pessoas, as mulheres de rabo de peixe e os pescadores, os jovens portadores de ciência e os repatriados dos Estados Unidos e do Canadá, portanto condenados pela justiça desses países, que se dá, digamos assim, a constatação de que mais valia não ter feito nada. Porque criámos ilusões às pessoas e depois não houve correspondência do lado da sociedade. Ensinámos-los a pescar, para depois pescarem o quê? Pedras e botas no rio, no mar, portanto não servia para nada. E é aqui que se dá o clique, que se dá o salto. Ou seja, se a economia não responde, criamos uma economia que responda. E as mesmas pessoas que estiveram na origem da ação coletiva que levou à formação tomam a decisão de criar uma economia não obedecendo às lógicas do mercado, nem dependente do Estado, para constituir a resposta a estas pessoas. Eu simplifico para não perder muito tempo. Estamos a falar, nesta altura, da passagem dos anos 80 para os anos 90, a primeira constatação anos 80, o projeto de formação do próprio modo atividade, eu sou um dos avaliadores do processo e acompanho a situação, e há uma decisão que é a de criar as unidades de uma nova economia que responda a isto. Na altura, colocou-se a questão de chamar economia social, porque era um termo que já existia, mas percebemos perfeitamente, por várias razões, que tínhamos que criar uma coisa nova, com novos critérios, com novos valores que não tivessem as características já ultrapassadas da economia social tradicional, que tinham perdido o vício democrático, que tinham perdido a sua natureza económica, que tinham-se transformado em projetos sociais assistencialistas e não emancipatórios. E isso não queríamos nestes projetos. E foi assim que entre 1994 e 1996 surgem as duas primeiras unidades explicitamente de economia solidária nos Açores, em Portugal, que são a Kairos, a palavra grega quer dizer o tempo certo, o tempo oportuno, cooperativa, o nome completo é este, e repara, cooperativa de incubação de iniciativas de economia solidária. E, portanto, há aqui duas palavras importantes. Incubação, no sentido de ser a maternidade de outras iniciativas deste género, palavra que depois tem muita aplicação no Brasil, mas que nunca teve equivalência em Portugal, mas que foi a Kairos a primeira a ter o seu nome registado. E economia solidária, é a primeira vez que esse nome é usado em Portugal, do ponto de vista jurídico ou formal. Esta cooperativa ainda existe hoje, é a primeira, tem este papel histórico, tinha 7 atividades para enquadrar as diferentes competências adquiridas pelas pessoas, e sendo que algumas atividades foram direcionadas para um projeto económico, digamos assim, rigoroso e rentável, mas não lucrativo, para compensar as atividades económicas que não tinham essas características e que eram essencialmente sociais. Ao mesmo tempo, nasce uma segunda iniciativa, chamada Associação Aurora Social, centrada esta nas pessoas portadoras de deficiência e que acompanha a par e passo o processo da Kairos para se transformar na segunda entidade de economia solidária portuguesa. O que se passa a seguir é muito interessante, porque estas respostas inovadoras, diferentes daquelas que eram habituais, geram um movimento em cadeia de imitação, digamos assim, de boas práticas. E é assim que, nos anos seguintes, na segunda metade dos anos 90, surgem mais 20 iniciativas de economia solidária nos Açores, algumas a partir de entidades convencionais, mas que mudam de paradigma, nomeadamente algumas Santas Casas da Misericórdia, por exemplo, a da Ribeira Grande e a da Praia da Vitória, são dois bons exemplos disto, as outras não fazem esta passagem, e depois mais tarde a Santa Cruz das Flores, Maria das Flores, mas também organizações que se criam de novo, são criadas de novo nesta perspectiva, por exemplo, a Alternativa, que é uma associação que junta, e desculpem a expressão dura, lixo social
com lixo ambiental para criar uma economia solidária, portanto, se vai concentrar na questão ambiental da recolha do lixo, a partir de pessoas que são lixo social, nomeadamente pessoas que viveram situações de dependência de drogas, por exemplo, e que surgem, por outro lado, inclusive organizações ligadas à saúde mental, a Casa de Saúde de Ponta Delgada, que também envereda pela economia solidária. O que é interessante, porque significa que este movimento inicial vai gerar um efeito em cadeia de imitação, que vai captar, apanhar outros problemas sociais, através dos quais a economia, isto é muito interessante, sobretudo como economista, a economia que tinha sido provocadora de muitos desses problemas, havia problemas de saúde mental provocados por uma economia extremamente competitiva e produtivista e sem tempo para as pessoas, tinha sido a provocadora desta situação, torna-se a reabilitadora deste processo através de uma outra lógica económica. E é assim que, passo em passo, em 2000 surge a primeira cooperativa de segundo nível, ou seja, a primeira federação de organizações de economia solidária, que é a CRES Açor, Cooperativa Regional de Economia Solidária dos Açores, que reúne atualmente 24 iniciativas de economia solidária. Este é o primeiro ponto. A história surge aqui, é uma história, digamos, quem a acompanhou, como eu a acompanhei, quem a viveu, os dramas, as interrogações, as hesitações, os medos que eu vivi, é de facto uma história heroica. E estou a dizê-lo não em meu nome, porque eu vivi isto, mas como observador, como avaliador, como consultor, como várias coisas. Mas quem estava lá no cerne da questão eram outras pessoas, eu tive esse privilégio de acompanhar. Segundo ponto. Como é que isto passa a um ponto? Isto, portanto, é uma prática, é uma resposta operacional, pragmática, que é preciso encontrar. Há vários episódios interessantíssimos, poderia aqui horas a contar esses episódios. Lembro de um episódio em que eu sou chamado no continente para ir de urgência aos Açores, tentar demover o bispo que queria impedir, com uma ordem eclesial, que algumas destas pessoas estivessem envolvidas nisto, e a reunião de conspiração que tivemos em Vila Franca no tempo para ultrapassar essa questão. Mas pronto, eu depois hei de contar um dia isto num livro, espero escrever quando tiver tempo e parar as minhas militâncias, se é que vou parar alguma vez, porque já estarei de caixão, portanto não terei tempo para escrever. Mas porque há histórias interessantíssimas desse ponto de vista, desta passagem, destas resistências, um bispo que era extremamente conservador e que obviamente tentou por todos os meios obstaculizar este processo. O segundo ponto é como é que isto passa a um conceito, como é que isto é sistematizado e passa a um conceito. E essa é outra história interessantíssima, porque o que vai passar a seguir é que esta experiência dos Açores vai ser partilhada no quadro de um programa europeu, que é o programa Interreg, que juntava as regiões ultraperiféricas das ilhas, que eram os Açores, as Canárias e a Madeira, e que tinham vários projetos na área social, e a certa altura, no âmbito dessas reuniões, começa-se a falar destas iniciativas, porque elas também eram resposta económica aos problemas sociais que a economia tinha criado. E, portanto, a propósito dos problemas sociais em que havia projetos já europeus, conjuntos, começa-se a falar da economia solidária. E isso faz com que as outras regiões insulares, a Madeira é uma história também dava para contar no livro, vão se interessar por terem projetos na área da economia solidária. E é assim que surgem, uns a seguir aos outros, vários projetos na área da economia solidária, o primeiro dos quais, e o mais importante dos quais, chama-se Projeto CORES, projeto europeu chamado CORES. CORES, que significa Cooperação Opcional de Economia Solidária. E é nesse projeto que se dá um processo interessantíssimo, porque nós tínhamos, fui convidado para fazer parte desse projeto, isso é outra coisa curiosa, porque os Açores têm uma universidade, e a Universidade dos Açores desinteressou-se completamente por isto, porque os seus economistas e gestores eram todos formados nos Estados Unidos e só sabiam economia de mercado assim lógica. E, portanto, para eles isto era uma coisa muito estranha, perfeitamente anómala, sem merecer nenhuma atenção. E, portanto, eles tiveram que ir buscar ao continente, ou isqueté, neste caso, quem lhes desse algum apoio científico ao processo. Eu não me queixo, porque isso para mim foi ótimo, mas acho que é um bocado estranho. Uma região que avança com uma coisa inovadora e a Universidade não reconhece isto. Isto mostra como as nossas universidades estão muitas vezes metidas em torres de marfim e estão completamente desligadas da realidade e querem muitas vezes, quando muito, é marcar a realidade com as suas ideias e não aprender as suas ideias com a prática, que é a imersão do processo. Pronto. E foi assim que eu entrei no projeto hoje. E posso fazer uma coisa interessantíssima, que vou ter que ser rápido, que é, nós tínhamos várias reuniões, havia algum dinheiro para isso e, portanto, tínhamos reuniões em vários lados, nos Açores, na Madeira,
nas Canárias, entre feiras, reuniões de trabalho, reuniões de discussão, etc. Viajei muito por essas alturas e é interessante acrescentar aqui uma coisa que foi decisiva. É que era possível acrescentar aos projetos europeus países terceiros com os quais houvesse algumas características comuns. E foi assim que acrescentámos Cabo Verde. E isso foi muito importante, porque Cabo Verde já tinha um manancial, um potencial comunitário e popular de economia solidária que eu estava a trabalhar. E eu tinha a vantagem de conhecer Cabo Verde desde o princípio dos anos 80 e de trabalhar lá nestas áreas. Portanto, também ter esse processo. E o que é que se passou nos 3 anos do projeto Cores foi que, nessas várias reuniões, ou fora das reuniões, aliás, mais fora das reuniões do que nas reuniões, normalmente nós tínhamos um ambiente de partilha, de convívio, de participação, fazia com que depois das reuniões, normalmente acabavam às 6 da tarde, nós continuássemos até às 2 da manhã a beber copos, a ir dançar, a ir passear para a praia. E é nessas conversas extra que se dá uma coisa interessantíssima, que é o fermentar do conceito. Não foi nas reuniões formais, foi nos encontros informais. Foi às 2 da manhã, à beira-mar, nas Canárias, o resto ficava dos bares de Ponta Delgada ou da praia, da cidade da praia, depois do Funaná, enfim, há coisas. Isso é muito interessante porque faz com que a discussão do conceito tenha nascido de uma discussão informal e mais indutiva do que dedutiva, em que os atores foram mais importantes da definição do conceito do que os autores. Ou seja, quem estava no terreno contribuiu mais para a discussão do conceito do que quem estava na academia. Obviamente, isso implicou que quem estava na academia estivesse também no terreno e estivesse nesses processos. E, portanto, isso foi decisivo. E foi aí, e muito com a ajuda dos cabo-verdianos, que tinham esta percepção. Reparem, não sei qual é o conhecimento que vocês têm de Cabo Verde, da cultura cabo-verdiana, mas há um princípio cultural em Cabo Verde que é transversal à vida dos cabo-verdianos, que se exprime pelo crioulo juntamão, juntar as mãos, que é exatamente aquilo que nós chamamos tecnicamente o princípio económico da reciprocidade. E que está lá inscrito na vivência comunitária desta gente. Está lá inscrito na sua sobrevivência. Está lá inscrito na sua vida normal. Lá e na imigração. Lá e na diáspora. E isso é um princípio cultural que se está a perder em grande parte em algumas das novas gerações, mas que se mantém como princípio de referência. Nada melhor do que este princípio para perceber o que é a economia circular. Nada melhor do que isso. E foram estas discussões práticas que nos levaram a perceber algumas coisas. A primeira delas era que esta economia que tinha nascido nos Açores, que estava ali a ser escrutinada, discutida e reelaborada, acrescentava à questão da exclusão social quatro outras exclusões fundamentais. A exclusão cultural, ou seja, havia valores culturais, havia traços culturais, havia produções culturais, por causa da globalização que estavam a perder, as tradições a todos os níveis, no canto, na gastronomia, na maneira de vestir, nas festas, na maneira de se divertir, em tudo aquilo em que a cultura se exprime na vida, digamos, mais comum e mais apreensível pelas pessoas em geral. E, portanto, não necessariamente, agora estou a falar da cultura mais elitista, mas da cultura mais cotidiana e mais popular. E, portanto, a noção de que havia elementos de cultura a perder-se. Segundo, a noção e, portanto, que havia também uma luta a travar contra a exclusão cultural, a exclusão dos valores culturais, para além da exclusão social. Segundo, a noção de que havia, nos Açores, isso é muito evidente, basta passear pelos Açores, uma explosão ambiental a ocorrer por causa da monocultura da vaca. E, portanto, de pastagens e vacas por todo o lado, significa perda dos ecossistemas e da diversidade ecológica por todo o lado. E isso, com isso, estava-se a perder coisas. Estava-se a perder coisas como as amoras silvestres, o pato capucho, o hibisco, etc. E, portanto, a noção de que havia também uma terceira luta a travar, que era contra a exclusão ambiental. Quarto, a ideia de que os Açores em si era uma região desfavorecida, mas que dentro dos Açores havia locais desfavorecidos comparativamente a outros. Portanto, a noção de uma exclusão territorial. Das ilhas mais pobres em relação às ilhas menos pobres, e das zonas mais pobres das ilhas todas em relação às cidades e às zonas mais favorecidas. Por exemplo, do Nordeste em relação a Ponta Delgada.
Ou, por exemplo, do Corvo e das Flores e da Graciosa em relação à terceira e à São Miguel. Enfim, eu faço coisas que penso que alguns conhecem, mas que marcava as desigualdades territoriais e, portanto, contra a exclusão territorial era outra luta que surgia dessas conversas, às vezes às 2 da manhã, às vezes no meio da dança, às vezes no meio dos copos. Quinta exclusão, não sei se é a quarta ou se é a quinta, mas outra, que é a exclusão cognitiva, ou seja, a ideia de que estávamos a perder o saber e os conhecimentos populares dos atores, ou melhor, ali não estávamos a perdê-los, felizmente, mas que em geral eles estavam a perder-se porque não eram tidos em conta. Que era importante a valorização desses conhecimentos, a sua utilização na construção do conceito. E depois, finalmente, outra exclusão que também ficou visível, que é a exclusão da democracia, da participação. Sobretudo numa ilha, que é São Miguel, que é uma ilha muito elitista, muito centralizadora e muito medieval. Portanto, a ideia de que era importante dar voz às pessoas. E é exatamente estes processos que levam a uma questão importantíssima, que é o conceito tem que ter em conta estas várias dimensões. Tem que ter em conta estas várias dimensões. E foi assim que nasceu o conceito de economia solidária da Macarronésia, assente em 9 dimensões. Como projeto económico, produz bens e serviços, satisfaz consumos, etc. Como projeto social, que visa responder a problemas sociais graves como a pobreza, a exclusão social, a desigualdade de género e outras formas de exclusão das pessoas portadoras de deficiência, etc. Como projeto cultural, que vai recuperar valores e culturas, nomeadamente gastronómicos, para fazer disso um produto económico de primeira linha. Portanto, como é que a cultura tradicional torna um produto económico de primeira linha e, digamos, capaz de produzir resultados. Um projeto ambiental, no sentido de uma parte da economia solidária assentar exatamente na recuperação dos tais produtos que estavam a vir do desaparecimento dos ecossistemas, a partir das amoras, a partir do mato capuz, a partir do hibisco, etc. Um projeto de conhecimento, a partir do momento em que a economia solidária é um ponto de encontro entre atores e autores, entre investigadores e pessoas do terreno. Um projeto territorial, na medida em que promove, ou procura promover o desenvolvimento local de todos os sítios e lugares dos Açores, depois do Cabo Verde, depois a Madeira já foi mais complicado, e as Canárias, mas pronto, já não sei tempo para falar sobre isto. Sétimo lugar, um projeto democrático e político, no sentido da democracia interna, da participação da comunidade e de uma parceria com os outros atores para regular os problemas da sociedade. E um projeto ético, um projeto de gestão, oitavo, portanto, de gestão que não segue, não imita as empresas, mas cria uma gestão própria, e nono, um projeto ético, no sentido que a economia solidária é também uma forma de recompor, de sublinhar valores que estavam a perder, como o valor da solidariedade, o valor da transparência, o valor da equidade, o valor da democracia, entre outros. E é assim que se chega ao conceito da Macarronésia. Este conceito da Macarronésia, que passa ao último ponto, abrasivo, já está mais de uma hora, leva a uma lógica interessante de institucionalização nos Açores e em Cabo Verde, leva a uma resistência muito violenta por parte do governo, leia-se, uma pessoa do governo regional da Madeira, que chega a censurar o que nós escrevemos e a retirar da circulação o texto da apresentação do conceito e a substituí-lo de forma própria e absolutamente violadora dos direitos de autor por um texto novo, em que há palavras que são substituídas por ordem desse senhor. Mas isso é interessante, porque isso só significa que sermos contrariados com tanta violência por esse senhor só abanamos, por favor. Um projeto de validação científica que tem vários passos, nomeadamente, eu sublinharia aqui, a criação de um mestrado do ISCTE, que começa por ter alunos, sobretudo dos Açores e da Madeira, em parte com aulas à distância, nasce este processo em 2005, é o primeiro mestrado de Economia Solidária que nasce em Portugal e o segundo da Europa. A criação de uma cadeira de Economia Social e Solidária na Licenciatura de Economia, eu tenho orgulho de ter aqui à minha frente dezenas de alunos meus dessa disciplina, a criação de uma revista em 2009 de Economia Solidária e depois uma participação em encontros internacionais e a pertença a uma rede mundial de Economia Social e Solidária, que é a RIPES. Um reconhecimento político nacional dos Açores é importante, nomeadamente é a economia solidária que passa a ser parceira da política social nos Açores
e da gestão do microcrédito, que significa que há aqui um reconhecimento, e em Cabo Verde, o mesmo não se passa no continente. No continente, a economia solidária tem sido completamente estigmatizada, repudiada, e isto por várias razões. Dou-vos apenas um exemplo histórico. Quando em 2009 a CASES, Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, foi constituída, que eu estava no processo em nome da ANIMAR, da Associação de Desenvolvimento Local, procurei por todos os meios que a expressão Economia Solidária figurasse de designação ou, no mínimo, nos estatutos, como reconhecimento de uma nova tendência. Todos votaram contra. Todos votaram contra. Todas as famílias da Economia Social votaram contra isto, o Estado votou contra isto. Fiquei sozinho nessa defesa. O que é interessante neste processo é porque é que votaram contra. Por várias razões. Por ignorância, alguns. Segundo, por oposição defensiva, nomeadamente as famílias da economia social mais ligadas à maçonaria. Por oposição ideológica, nomeadamente as famílias da economia social mais empresariais e que hoje estão encantadas com o canto da sereia dos negócios sociais, do social business. Ou por tentativa de apropriação por parte de alguma economia social da Igreja Católica que entende que a economia solidária é a economia da caridade. Portanto, quer apropriar-se o nome, desconfia quando outra designação aparece com outro sentido. É neste passo em que nós estamos, e neste passo nós criamos a Rede Portuguesa de Economia Solidária em 2015. Estamos a ter uma vida difícil, porque não encontramos muitos apoios neste contexto, a não ser internacionais. Internacionalmente somos reconhecidos, internacionalmente temos apoio, e nacionalmente, tirando os Açores, o processo tem sido de grande dificultação a todos os níveis. Agora, é um processo interessante, é um processo de luta, e só isso dá gozo. É um processo de resistência contra os sistemas instalados a todos os níveis, nomeadamente estes. Só termino dizendo que, neste momento, a família da Rede PES, da Rede Portuguesa de Economia Solidária, tem cerca de 40 organizações coletivas associadas e cerca de 30 individuais. Abrange 5 grandes lógicas. Os novos movimentos da economia rural e da economia dos comuns, os valores, é uma dos ramos dentro da nossa rede. A nova ecologia, nomeadamente movimentos de ecologia ligados também à transformação rural, é um outro das tendências da Rede Portuguesa de Economia Solidária. Os movimentos católicos autónomos da hierarquia e que procuram refletir a sua intervenção no terreno, nomeadamente o movimento da ação católica, movimentos ligados aos operários, etc. Os movimentos de transição, nomeadamente urbanos, ligados às transitional cities, e as correntes neo-anarquistas que se exprimem em Portugal, quer no meio rural, quer no meio urbano. São estes os 5 grupos que nós temos como tendências dentro da Rede Portuguesa de Economia Solidária. E pronto, era isto que eu queria partilhar convosco. E já agora, para terminar, dizer que, segundo esta lógica, nós neste momento temos 7 famílias dentro da economia social e solidária em Portugal. Temos a economia social, que acha que não é economia social, nomeadamente as coletividades de cultura e recreio. Curiosamente, não se reconhecem como economia social porque acham que não produzem a economia. É um disparate, porque ao prestarem serviços culturais, recreativos e desportivos, fazem a mesma coisa que outras empresas do mercado fazem. Portanto, são serviços de utilidade económica. E, portanto, são economia social, embora não se reconheça como tal, e há um grande manancial que existe em Portugal, que é muito interessante, que pode ser, em alguns casos, próximo e aliado à economia solidária. Depois temos a economia social mais tradicional, mais ligada aos meios tradicionais, e que estão associadas à rede internacional que é o CIDIEC. São as cooperativas mais antigas, as mutualidades mais antigas, e que conservam os seus valores originais e por isso desconfiam de tudo o que é coisas novas. Terceiro ramo, temos a economia assistencialista autónoma, completamente autónoma, não dependente do Estado. Tem a ver com movimentos, nomeadamente de assistência, como conferências de São Vicente de Paulo e outros movimentos que vivem do voluntariado. É o terceiro grupo. Temos um quarto grupo, que é a economia social assistencialista dependente do Estado, nomeadamente as IPSS, e algumas misericórdias que são IPSS também. Depois temos uma economia social convertida às loas e aos campos empresariais, que hoje adota modelos empresariais importados das empresas. É onde cabem
as expressões de negócios sociais, empresas sociais e social business, entre outras coisas. E depois temos a economia solidária, é a sexta. E depois a sétima, temos o grande manancial das lógicas informais e populares da reciprocidade, que são, efetivamente, economia solidária, mas como são informais e não estão organizadas, estão dispersas pelo país, estão dispersas nas suas atividades, mas são a principal aliada da economia solidária neste momento. E são estas as 7 grandes famílias da economia social e solidária em Portugal. Pronto, como eu penso que o professor Jorge esclareceu as diferenças de economia social e solidária, eu despeço de fazer isso, só para dizer uma coisa importante no caso da Macaronésia, que aquilo que distingue